Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Boa tarde, gente. Tudo bem? Vai colocando aí no chat à medida que vocês estão entrando na sala, que aí na hora que eu for passar a chamada fica mais fácil. O Jonas até colocou que está sem microfone, isso às vezes acontece. Nem sempre o áudio, né, funciona beleza. Foi por isso até que eu arranjei o microfone assim mesmo, de vez em quando ele falha, os meninos falam que tô chiando. Eu não sei se é o próprio Teams que tem algum tipo de problema também. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Antônio? Tudo. Vão lendo as frases aí para vocês me ajudarem a comentar à medida que o pessoal vai chegando de mansinho. Porque a primeira aula a gente sempre corre um pouquinho, né? Não sei vocês, porque tem um horário do almoço, essa coisa toda, e a gente vai ficando, né? Na correria. De mansinho o pessoal vai entrando. Bom, gente, vão observando as frases aí, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai trocando ideias, vocês vão me ajudando a esclarecer as interpretações que eu acho que são fundamentais quando a gente fala de linguagem. Interpretação é o ponto principal, né, da estrutura linguística. Ah, mas a gramática não importa? Claro que importa. Sem um esqueleto a língua não fica de pé. Mas tem que ir além, né? O Jonas falando que ele ativou o microfone, ficou falando e não adiantava nada, porque não saía realmente, eu não ouvi não. Não sei se alguém conseguia ouvi-lo. Mas vamos lá. As duas frases aqui em questão vai trazer uma palavra que a gente não vê no nosso cotidiano como um todo, que é a palavra tecedura. Né? Essa palavra que vocês veem na primeira frase, mais no finalzinho aqui, ó, tecedura, e aqui também na primeira linha do Mia Culto. Essa palavra, ela tem a mesma origem da palavra tecido e da palavra texto. E ela facilmente, ela vem incorporada ou configurada também como contraponto e como parceria, com uma outra palavra, que é a palavra tessitura, que grafa-se com 2 S's e T, que a pronúncia parece, né? E a grafia também uma lembra a outra, embora eu acho que o som das duas se aproxima mais do que a própria grafia. A gente pode dizer que são palavras parônimas, ou seja, semelhantes. E essas duas palavras, tecedura e tessitura, elas têm um encaixe, né? Todas duas têm a ver com aquilo que é construído de alguma forma. A palavra tessitura, grafada com 2 S e T, ela é mais associada à música. Quando a gente está escrevendo as notas musicais, trabalhando ali a construção, o encadeamento da estrutura musical. Já a palavra tecedura, que a gente vê nas duas frases que estão na tela de vocês, ela carrega uma outra significação. Se a gente pegar o tecido da minha blusa, ou a toalha da mesa onde eu estou aqui, colocar no microscópio, o que a gente vai descobrir? O que a gente vai visualizar? Nós vamos visualizar a fibra do tecido, que é um encadeamento,
um intercruzamento de fios. Se em algum momento eu tiro do meio um fio, o que vai acontecer? Vocês já viram quando a gente está com a toalha, ou quando a gente está com uma determinada roupa, calça jeans que está usando muito, né? A calça desfiada, que é exatamente isso que a gente faz. A gente puxa os fios de um determinado lugar. O que acontece se eu puxo os fios de um tecido? Da calça jeans, da toalha, da blusa. O que acontece? Vira fiapo? Vira um buraco. Então, isso é a mesma coisa que acontece na nossa rede de palavras que constrói o que nós chamamos de texto. O texto nada mais é que o encadeamento, é uma palavra formal que eles gostam para associar a texto, e engendramento, que é esse encaixe das palavras umas com as outras. Quando a gente está falando de texto, o texto se compõe, né, de um acúmulo, de um grupo de palavras que vai produzir determinado sentido. Seja esse texto um texto poético, um texto narrativo, um texto dissertativo, uma tirinha, uma charge, não importa o tipo de texto. Nós temos ali um encaixe. Aí, se eu dissesse que cada um de vocês é um texto que pode ser lido, vocês acreditariam que vocês são textos que podem ser lidos? E por quê? Acreditariam, gente, que vocês podem ser vistos como textos? Eu acreditaria. Por que você acha que a gente pode ser visto como texto? Eu acho que pelas nossas atitudes, pelo que a gente faz, a gente acaba escrevendo a nós mesmos. Exato, a gente mostra. Então, pensa o seguinte, quando uma pessoa escolhe determinada forma de se vestir, determinada forma de se comportar, determinado uso de linguagem, ela está compondo o texto que ela é. Ainda que esse texto que a gente mostra para o outro seja uma série de máscaras sociais, o que seriam essas máscaras sociais? Eu tenho ali, por exemplo, meu caso, vou pegar a ideia do papel feminino. A mulher ela exerce vários papéis diferentes. Ela pode ser, e ela é. Gente, desliga o microfone, porque dá um eco aqui. É horrível, perca a concentração na fala. A hora que vocês forem falar, vocês destravam, não tem problema não. Então é o seguinte, a mulher, quando ela está ali, se ela tem os seus pais, ela exerce a máscara social da filha. Então ela é a filha, se ela já tem filhos, ela é também a mãe. Se ela é casada, ela é esposa. Se ela trabalha fora, ela é a profissional. Né? Então, cada uma dessas representações é uma leitura possível de uma única pessoa. E assim mesmo, não dá conta dessa pessoa por inteiro. Mas a maneira como a gente gesticula, como a gente pronuncia as palavras, a maneira como eu escrevo, tudo isso possibilita fazer uma leitura da pessoa. Então, eu faço a leitura do aluno, o aluno faz a leitura de mim, a gente faz a leitura dos nossos pais. Nós conhecemos tão bem as pessoas e a gente, às vezes, não para pensar nisso. Vocês estão em contato com os pais de vocês desde bebezinho, desde pequenininho, desde que saíram lá da barriga da mãe. A gente aprende uma similaridade tão grande, as mães, principalmente, têm uma intuição tão forte que, às vezes, ela olha para você e fala assim, o que foi? O que você está triste? Não estou triste, não, você não contou para ninguém. Mas a sua mãe percebe. Porque ela está fazendo uma leitura de você. Ela está percebendo determinados sinais que você está emitindo e que você não disse, mas você demonstrou. Então, a gente deixa pistas, a gente deixa rastros e a gente faz a leitura do outro constantemente. Lembra daquele vídeo curto, né, sobre a Coca-Cola, que eu coloquei para vocês numa aula passada, que a gente leva só 7 segundos para construir ou para criar um preconceito? É essa leitura que a gente tem que muitas vezes é equivocada. Muitas vezes ela se confirma. Às vezes eu falo, a pessoa gosta disso, gosta daquilo outro. Você está fazendo uma leitura e está fazendo ali um apontamento do que você acha ou do que você consegue ver naquilo que ela demonstrou para você. Às vezes você acerta, mas muitas vezes a gente erra. Porque a gente está julgando ou está observando o outro apenas na superfície. E isso vale para os sentimentos também. Observe aí na primeira frase da Marisol Melo, tirada aí da internet, como vocês estão vendo do site O Pensador, tem várias frases bacanas lá, de vários segmentos, né? E essa é porque, na verdade, eu estava buscando alguma frase que tivesse esse gancho com a tecidura ou com a tessitura.
para a gente trocar ideia antes de dar andamento na nossa aula de hoje. Então, observe aí. Se podes ver, repara. Repara porque a vida é encontro com a gente mesma, com o outro e com o mundo. A tecedura da vida acontece entre um deixar sorrir e um deixar-se sorrir. Vocês conseguem visualizar a diferença do deixar sorrir e do deixar-se sorrir? Antes da gente falar também da relação do comigo mesmo, com o outro e com o mundo, que coisas que o integral sempre traz para a gente discutir. Eu queria que vocês focalizassem esse final aqui para mim, deixar sorrir e um deixar-se sorrir. Qual a diferença de sentido que vocês têm aí, né, que essa frase traz para a gente? O que vocês podem me acrescentar? A primeira, deixar sorrir, é como deixar algo sorrir ou deixar alguém sorrir. Não está especificando É o outro. deixar o que sorrir. Isso mesmo. E o deixar-se sorrir, você está falando para você se deixar sorrir, para você não sentir, você se permitir sorrir, não se prender a... Isso mesmo, não, Samuel, né? Sim. É exatamente essa ideia. Quando eu digo deixar sorrir, eu estou permitindo que o outro seja feliz, que o outro esteja alegre, que o outro mostre a sua alegria. Quando eu estou falando, eu colocando no finalzinho aí, um deixar-se sorrir, eu estou conseguindo sentir a alegria do outro também em mim. Teve um palestrante, eu até coloquei essa frase, eu acho que foi pro M1 hoje, ou pro M2, não sei, na nossa última aula, não lembro mais. E eles comentaram comigo que houve um palestrante, mas eles não conseguiram me lembrar qual era, associar para mim, que falou a frase lá, que o mais importante não era rir do outro, era rir com o outro. Então, esse final da frase, para mim, ali da primeira, né, por sinal, traz exatamente essa informação. Como que é importante a gente aprender, a gente trabalhar essa alegria, esse sorriso, esse riso constante com o outro e não rir do outro. Porque quando eu tô rindo do outro, eu tô debochando, eu tô criticando, eu tô rotulando, né? Aí tem um gancho de separação. Quando eu estou rindo com, eu tô agregando valor, eu tô somando. Então muda o papel, muda a significação, ressignifica a palavra sorrir. Bom, no início da frase, ele fala assim, se podes ver, repara. Repara porque a vida é encontro. Então, afirmou pra gente a importância da gente encontrar. Quais os encontros que ele destaca, que o integral sempre fala, e eu acho importantíssimo pra gente visualizar, interpretar e levar para a vida da gente. Com a gente mesmo, ali ela coloca no feminino porque é uma mulher, né? Então, com a gente mesma, com o outro e com o mundo. O que vocês conseguem visualizar ali que o integral sempre fala? Acho que a questão da gente não pensar só na gente, da gente pensar no próximo também e lidar com as 3 ecologias, né? Muito bem, são as 3 ecologias. Ela não usou a expressão, a palavra em si, mas o fato dela mencionar eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo, eu estou relacionando o todo, a visão holística do ser humano. Né? Não adianta, a gente não vai conseguir ser feliz sozinho. Então, essa tecedura da vida acontece em deixar sorrir e um deixar sorrir. Eu só vou conseguir me perceber alegre e feliz quando o outro também estiver alegre e feliz. Então, tem uma correlação com isso. Do lado tem uma frase também do Mio Couto, a nossa última aula nós estudamos uma dele, falamos uma dele, se não estiver enganado, ou foi de Guimarães Rosa, e eu pus foi, Mia Couto foi de manhã, já não lembro. Mas sempre estou abordando algumas coisas dele, eu gosto das frases, das palavras que ele carrega, que ele traz pra gente. Olha como é que ele brinca com a palavra espera. A espera é uma tecedura. A gente cria presenças com materiais de ausência. Como que essa frase tem a ver com o nosso período de isolamento social diante dessa pandemia que fez com que todo mundo mudasse posturas no mundo todo? O que vocês acham? Conseguem visualizar alguma coisa? Não?
Você pode repetir? É porque travou aqui, eu não entendi o que você perguntou. Como que essa segunda frase, que é a espera é uma tecedura, a gente cria presenças com materiais de ausência, tem ligação com o isolamento social e com essa pandemia que fez com que todo mundo mudasse suas estruturas, suas rotinas, suas percepções do mundo, no mundo todo, né? As pessoas tiveram que repensar e estão repensando. O que vocês acham? Olha, Como que ela se eu não sei se está certo, eu vou dar um chute aqui, mas eu acho que pode ter a ver que com materiais de ausência, pode ser que, tipo, para a gente não ter contato completo, entre aspas, né, com o mundo lá fora, a gente tá muito mais recluso, acho que pode ter a ver com esses materiais de ausência aí, Com que certeza. eu acho que pode ser isso, que essa tecedura aí, a gente pode estar completando a nossa vida com materiais com materiais faltando, alguma coisa assim. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, principalmente se a gente pensar na palavra espera. O que é esperar? O esperar tem a ver com a palavra Ney, expectativa. Diga. aqui, sabe um dever que você deu é para mandar no clipe ou não? Um dever que era 3 poemas e a gente tem que responder aquele tanto de questão. Não, aqui esse dever vocês vão deixar no caderno. Vocês fizeram junto comigo aqui as respostas. Eu construí com vocês. Eu vou precisar compartilhar 2 vezes a tela, tá, gente? Porque o áudio tem um videozinho. Enquanto isso, nós vamos conversando. Então, Pedro, você vai fazer. É o Pedro mesmo, não é? É. Eu tenho medo de estar achando que é um e é outro. De manhã eu troquei os 2 alunos do avançado, porque a voz estava parecida. Então, é o seguinte: eu pedi para vocês fazerem, nós fomos respondendo juntos, vocês estão lembrados, não estão? Uhum. E a partir do momento em que vocês foram fazendo comigo, construindo a interpretação da música Monte Castelo, construindo lá. Não era da Monte Castelo, não? Achei. Monte Castelo, mas eu fiz tudo já, era para ter feito também já, né? Mas é no caderno. Você vai deixar tudo no caderno, não precisa se preocupar, Tá. não. Eu deixei no caderno e Porque achei o que que tirar acontece? foto. A gente não sabe como é que vai ser. Eu acredito. Nós temos reunião com o Eanes hoje também. Eu acredito que ele vai falar algumas coisas do que está sendo olhado, o que está sendo observado, o que ele visualiza, né, para frente, porque está sempre em contato com pessoas, né, que têm uma responsabilidade acima dessa questão aí, né, da volta, como é que será a volta, a questão se é híbrido, se não é, como é que vai ser, e por aí vai, as adaptações que nós vamos ter que passar. E há uma probabilidade da gente ter aí uma série de atividades picadas. Em vez de ter uma prova, por exemplo, valendo 10, vocês vão ter várias atividades, o professor vai avaliando isso ao longo. Então, eu quero que vocês deixem no caderno, porque vamos supor que ele permita fazer isso, eu falo, sabe aquela atividade que vocês fizeram? Pois é, vocês vão fotografar e vão mandar para mim, eu vou pontuar. Certo, Pedro? Se isso for possível, beleza. Eu acredito que esses 2 pontos de atividade, eles vão ser transmutados, vão ser transformados numa quantidade maior. Mas ainda não foi efetivado, não foi feita a reorganização, devido a esse tempo que a gente está tendo que passar, né? Porque nós ainda não estamos com a possibilidade de estar no ao vivo. Tem que ser aos poucos. E a gente tem que ter segurança. Afinal de contas, colocar vocês em risco, colocar toda a equipe em risco, não faz sentido. A gente tem que ir com calma. Para voltar, tem que ser com calma. A gente sabe, vocês devem ter estudado já com os professores de história, quando houve a questão da gripe espanhola, que rompeu-se essa barreira do isolamento social, as pessoas todas foram para a rua e houve uma contaminação, houve uma segunda onda da doença, que matou mais do que a primeira. Então, para que a gente evite situações que a própria história nos aponta que seria, né, um perigo iminente, a gente vai cuidando aos poucos, vai achando outros caminhos para a gente poder ajustar isso, tá certo? Então, deixa no caderno, não deixem de fazer, quem não fez, faça. Por quê? Porque isso amplia o olhar de vocês. Se for uma atividade lá do plural, se for uma atividade de outra plataforma, vocês dão conta do recado, por quê? Porque foi preparado aos poucos para o olhar de vocês se aprimorar e se aprofundar. Essas frases que eu coloco no início, isso é uma bobeira, não tem nada a ver, tem tudo a ver com a nossa matéria. Não existe prova de língua portuguesa sem interpretação de texto. Isso que a gente está fazendo aqui é uma interpretação de texto oral. Se eu chego na sala de aula e coloco uma frase no quadro lá e peço para vocês analisarem comigo, é interpretação de texto. Por isso que eu falo, eu quero ouvir o que vocês estão pensando. Por quê? Porque a minha percepção é diferente da de vocês. E quantas vezes o aluno traz uma percepção que eu não estava pensando e cabe? E isso que eu acho que é válido. Não tem que ser igual, né? Tem que ser ampla.
e cada vez mais ampla. Nessa segunda frase, eu quero chamar a atenção, a palavra presença e a palavra ausência, ela tem um ponto de apoio ali. Então, imagina a ideia do texto, né? Espera como um texto. Pensa a ideia aí como um texto ou como um tecido, que aí quando a gente metaforiza, fica mais fácil. Se eu estou pensando no tecido, fica mais concreto ainda. Se vocês preferirem, fica melhor. Então, se a gente está falando que a espera, que a expectativa, que é esperar algo, querer, desejar algo, é uma tecedura, ou seja, tem uma coisa encaixada na outra nesse processo, que cria presenças. O que é criar? É projetar, é imaginar, é idealizar? Sim, é tudo isso. Com materiais de ausência. A gente só vai valorizar a presença na ausência. Olha o que o isolamento social está fazendo com a gente. Quanta saudade a gente não sente, até dos meninos, né, que aprontavam todas uns com os outros dentro da sala de aula, né? A gente sente falta de tudo, enquanto professor e enquanto aluno. Eu tenho certeza que para vocês, o que faz mais falta é o contato uns com os outros. É ruim não ter contato com ninguém, né? Se a gente pensar na questão da quarentena, do isolamento, a gente sente falta de quê? A gente sente falta do humano. É o abraço do outro, é olhar o outro no olho, é falar com o outro, ainda que eu tenha que manter determinada distância física, mas eu tô vendo o outro, eu tô interpretando os sinais que o outro me dá. Quando eu olho para a tela aqui, eu não tô vendo vocês. E mesmo que vocês abram as câmeras de vocês, a percepção que eu vou ter de vocês é que nem um palestrante outro dia falou, é daqui para cima, ó. Só vê a parte que a câmera consegue captar. Ela é particularizada, ela não evidencia tudo. Então, essa ausência fez com que a gente revesse, reavaliasse, né? E, ao mesmo tempo, ressignificasse, que foi uma outra palavra que a gente trabalhou outro dia, o valor da presença das pessoas que nos são próximas, de familiares, né? Domingo agora eu consegui almoçar com a minha mãe, mas tinha 4 meses que eu não via minha mãe. E tem 3 anos que eu perdi o meu pai, então a presença da minha mãe tem mais significado ainda, né? Porque é um familiar ali que literalmente são as raízes, a gente tem que cuidar das nossas raízes. Então, essas duas frases, gente, caminham nessa vertente, que a gente possa tecer a nossa vida com essa presença, valorizando essa presença, e que a gente não precise de perder, de sentir a dor da perda, de sentir a ausência para ter o encontro, para saborear as coisas que realmente importam. Porque é igual uma vez, acho que foi até a turma de vocês mesmo que comentou comigo aqui, a felicidade se dá a partir de pequenas coisas, de pequenos gestos. A felicidade não está no grande, ela está no pequeno. É no encontro com o outro, é saborear um café com a pessoa que você gosta, é comer o bolo da avó, que o cheiro é único. Né? Então, são coisas e lembranças que a gente vai carregar ao longo da nossa vida toda, certo? Então, que essa tecedura seja saudável cada vez mais. Eu vou tentar soltar para vocês uma fala curtinha de um filósofo. Ele vai ficar a dica que ele vai dar aqui de um canal. Eu sei que vocês estão aí fazendo o ponto inicial do Integral Discute. Usem esse canal. Tem site, eu acho, também, mas o canal deles no YouTube é muito bom para fazer pesquisas e enriquecer o material de vocês, seja para um lado positivo, seja para o lado negativo, seja para a mediação. Eu acho que isso não importa. O que importa é que vocês vão sempre enriquecer. Tá? Tem muito material bacana lá. Esse canal que ele vai apresentar aqui para a gente, na Casa do Saber, ele está associado à filosofia, à sociologia, à história, à geografia, à psicanálise, a todos os ramos do conhecimento em determinados apoios, em determinados assuntos, tá? Eu acho que é muito válido. Talvez até alguns de vocês já conheçam. Peraí, um tiquinho que quando eu clico, ele sai do lugar. E se vocês não conseguirem ouvir o sinalzinho inicial da música, vocês vão apontando para mim. O mouse some quando eu passo ele no canto da tela. Caramba. Apareceu. Estão ouvindo, gente? Bom dia! Hoje é quarta-feira,
Dia de feijoada, são 6 horas da manhã, os sinos ainda ecoam e estamos com o patrocínio do cenário do nosso amigo Márcio. Obrigado, obrigado pela técnica, obrigado pela generosidade. Pois muito bem, na quarta-feira, que é a nossa, eu acabei de despertar. E é claro, como todas as outras quartas-feiras e todos os outros dias, eu sempre me dou conta que o despertar vem acompanhado de um esforço. E quando eu digo um esforço, o que eu quero dizer com isso? Eu digo mobilização forçada de energia com vistas a um propósito. Esforço. E assim, em alguns momentos da vida, o esforço fica nítido para mim. Ao acordar para levantar da cama, como é difícil assumir a verticalidade da posição bípede própria dos humanos. Como é duro levantar da cama. Mas também em momentos que a saúde claudica, em momentos que a alma deprime, percebemos o quanto a vida é acompanhada desse esforço. Spinoza chamava de conatus, esforço para perseverar no próprio ser. Às vezes a coisa vai mais no piloto automático e não nos damos tanto conta, mas o fato é que a cada instante estamos aí resistindo, em especial contra tudo que no mundo possa nos apequenar, nos desenergizar, nos entristecer e nos aproximar da morte. Por isso, o momento do despertar é o começo de um esforço do qual poderemos ter maior ou menor consciência. E você dirá, e para que tanto esforço, professor? Eu te direi, porque vale a pena. Afinal de contas, sabemos bem que aqui e acolá a alegria pode salpicar a vida. O prazer pode bafejar a existência. E um segundo de vida bem vivida compensa 24 horas de esforço empedernido. Foi a mensagem de hoje. Não esquece, é quarta-feira, dia de feijuca, homenagem à nossa brasilidade tão depauperada nos dias de hoje. Fica bem, vamos em frente, valeu! Bom, esse canal dele, que é o Inspire-C, e esse é o de hoje, tá? Ele publica por volta das 6 horas da manhã, sempre um videozinho curto. O nome dele, como vocês viram aí, não sei se aparece, mas eu acredito que sim, Clóvis de Barros Filho, né? Filósofo, historiador, advogado, ele exerce vários papéis. E o que muita gente não sabe é que mesmo ele não sendo tão velho, ele tem um problema muito sério na visão, e ele está praticamente cego. Ele teve em Divinópolis, meados do ano passado, tá? E eu lembro de ir na palestra dele, ele precisou de ajuda para subir no palco e precisou de ajuda para descer do palco, porque não conseguia ver, diz ele que via um vulto, né? Ficava tudo muito embaçado, muito enevoado. Mas é inteligentíssimo, carrega uma bagagem de conhecimento imensa, já leu demais, né? E já palestrou pelo mundo todo. O Integral tentou trazê-lo mais de uma vez, mas ele é um palestrante bastante caro, mais do que muitos que a gente já teve, né, um prazer de ver de perto dentro do Integral, ou relacionado ao Integral em si. E o Clóvis, ele tem algumas particularidades. Ele, num desses vídeos do Inspire-C, que é um canal, é um site onde ele publica várias áreas, né, e também um canal no YouTube com o mesmo nome. Eu acho que ele brinca com o som desse termo, Inspire-se, né? E depois grafa-se com C, porque dá a ideia aí de duplo sentido. Tem coisas muito interessantes no site em si, até um projeto de escrita que eu escrevi para eles há pouco tempo, para saber se meus alunos da manhã podem participar. Eles me responderam que está sendo avaliado, porque eu não fui a única professora que quis que os alunos também participassem, e no avançado eu tenho alunos que têm interesse de enviar os textos para lá, e que valem a pena, né? Só é direcionado ao ensino médio, mas eu acho que ainda assim vale a pena. É um exercício, né, de produção que eu acho que vale a pena. E o Clóvis, ele vai contar a história dessa cegueira e vai dizer num desses vídeos, chama Despertar Inspirado, dentro do canal do YouTube, ele tem uma playlist com esse nome, que são pequenos vídeos, sempre publicados no início da manhã. Aí ele contou a história do pai dele, falou sobre a relação
que ele teve com o pai, que é uma relação muito importante para a vida dele. O pai dele já se foi, ele conta, inclusive, sobre a morte do pai. E depois ele comenta que, graças às pessoas que trabalham com a gravação de livros, ele está podendo reler obras que ele já leu há muito tempo e a conhecer outras que ele ainda não conhecia, especialmente na quarentena, né? Porque ele trabalhava fazendo palestras pelo Brasil e fora do Brasil em si, e agora tem tempo para poder ouvir essa colocação. Então ele diz que ele que não consegue mais ler, porque a visão não permite, ele pode ouvir. E é outra leitura. Então, nós comentamos agora que cada um é um texto que pode ser lido. E quantas vezes os mesmos textos podem ser lidos de diversas formas. Tá? Quando a gente pega essa tirinha que nós comentamos na outra aula, com a palavra corrupção, que significa coração rompido, eu tenho uma leitura na imagem e tenho uma leitura nas palavras. E quando eu junto ambas, eu tenho uma terceira leitura. Quando eu pego a música Monte Castelo e retiro dela o trecho da carta de São Paulo aos Coríntios e o soneto, e vejo que é uma terceira via, um terceiro caminho, uma terceira leitura, eu percebo o enriquecimento que tem ali. Então, tudo aquilo que eu posso analisar com um propósito diferente vai ampliar o meu olhar. Vale a mesma premissa quando a gente pensa num determinado assunto cujas pessoas têm posições e opiniões completamente distintas. Se eu paro para ouvir o outro, eu vou agregar a minha visão. Se eu só escuto aquele que concorda comigo, eu não vou agregar nada. Nada vai ser somado àquilo ali, porque simplesmente vai persistir numa visão única. Então, a partir dessa tirinha, eu quero que vocês analisem comigo tipos de predicado. Nós já estávamos fazendo isso, então é simplesmente para a gente aprofundar e iniciar nossos exercícios. Não precisa da gente ter pressa, mas é importante que a gente veja com calma. Então, quando a gente fala sobre os tipos de predicado, nós temos 3 tipos de predicado. Quem lembra quais são os 3? E nesses 3 exemplos, eu tenho os 3 predicados em si. Verbal, nominal e verbo nominal. Exatamente. Então, esses 3 predicados são explorados ou são construídos a partir dos seus núcleos. O que são núcleos? São palavras-chave. São palavras que agregam ou que carregam o significado do que está sendo dito sobre o sujeito. Então, você aprendeu que o predicado é o termo da oração que afirma alguma coisa sobre o sujeito. Apresenta um verbo que normalmente concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, observa o sujeito e o predicado dessas frases que estão abaixo, nós vamos comentá-las rapidinho antes da gente prosseguir. Você já sorriu hoje? Eu estou ótima. Todo mundo acha a Joaninha um inseto simpático. Então, eu tenho aqui 3 frases com 3 predicados diferentes. Cadê o verbo na primeira frase? Sorriu. Sorriu. Que tipo de verbo, que tipo de predicação, qual a transitividade tem o verbo sorrir? Intransitivo? Sim. Quem sorri, sorri. Precisa dizer que foi já? Precisa dizer que foi hoje? Né? Amanhã? Não. Eu tenho, né? Eu sorrirá amanhã? Então, eu tenho ali um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento algum. Contudo, se eu ler aquela frase sem o verbo, ela tem sentido? Não. Não. Por isso, nós temos um predicado? Predicado verbal. Exatamente. O que é, então, um predicado verbal? É aquele predicado que tem como núcleo um verbo de ação. Beleza? Depois eu vou falar até dos conceitos gerais, mas esses conceitos vocês já possuem. Eu estou só relembrando para aprofundar. Na frase do lado, eu estou ótima. Qual é o verbo? Estou. Estou. Que tipo de verbo é o verbo estou? De ligação. De ligação. Ele indica estado. Observem que ali o ótima está no feminino. Pressupõe que eu pertenço ao sexo feminino, pela variação de gênero da palavra ótima, que é um predicativo do sujeito. Então, o que é que eu vou dizer? Que eu tenho, então, um verbo de ligação. Meu ótima vai exercer papel de predicativo do sujeito, certo? Beleza.
Se eu tenho VL mais PS, qual é o nome do meu predicado? Verbo nominal. Quer dizer, predicado nominal. Nominal. Então, por que esse predicado vai ser nominal? Quem sabe me dizer? Porque o verbo, ele é de ligação? Eu acho que é Primeiro, porque o verbo ele necessita do predicativo. Não é o verbo que necessita do predicativo. O verbo ali, é porque tem verbo de ligação? É. Se tiver verbo de ligação, o predicado é nominal? É. Mas porque o predicativo é mais importante do que o verbo. E aí, se perguntar para vocês, qual é o núcleo do predicado na segunda frase? O que vocês vão me responder? Ótimo. Ótima. É muito importante que vocês visualizem que num predicado nominal, o núcleo do meu predicativo também será o núcleo do meu predicado. Por que eu estou falando de meu núcleo? Porque eu poderia ter uma frase grande. Eu sou sua melhor amiga. Então, eu teria aí amiga como núcleo. E eu tenho um predicativo muito longo. A palavra amiga é o núcleo do meu predicativo e, consequentemente, o núcleo do meu predicado nominal. É sempre um nome. Nome, substantivo, adjetivo, pronome, locução, né? Pode aparecer qualquer um desses e a gente vai vendo aos poucos. Bom, a última frase tá aí grandona, ela tem 2 núcleos. Mas antes a gente vai ter que achar primeiro o verbo. Todo mundo acha, Joaninha, um inseto simpático. Cadê o verbo? Acha. Acha. Se eu dissesse assim, todo mundo acha, Joaninha, o que vocês iam me pensar? Qual o sentido que teria a frase? Sentido de encontrar a Joaninha. Encontrou a Joaninha. Muito bem, sentido de encontrar a Joaninha, ou que encontrou a Joaninha. Por quê? Porque a Joaninha estava perdida, né? Ou estava escondida, sei lá. Mas o sentido é outro. Agora, quando eu digo que todo mundo acha a Joaninha um inseto simpático, eu atribuí um valor ou um modo para a Joaninha. Então, beleza. Acha. Se eu analisar só até a Joaninha, o que eu vou observar? Qual é a predicação? Qual é o tipo de verbo que eu tenho no acha? Qual a transitividade do meu verbo, gente? É verbo Transitivo? Transitivo direto? direto? Muito bem. Verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem acha, acha algo ou acha alguma coisa. Mesmo que eu não atribuísse uma qualidade, uma característica, uma especificação para a Joaninha, você pensou, e mais uma pessoa que também comentou comigo ao longo do processo, que a Joaninha poderia estar escondida e estar sendo encontrada. Então, tem sentido. Então, eu tenho um VTD, se eu tenho um VTD, automaticamente eu vou ter o quê? Um OD. Então, a Joaninha OD. Só que aí, se eu tivesse até ali, todo mundo acha a Joaninha, eu tenho um sentido, que é diferente de dizer que todo mundo acha a Joaninha, o quê? Como? Um inseto simpático. Esse termo, um inseto simpático, está modificando ou está caracterizando qual o termo da oração? O sujeito ou o objeto? Objeto. O objeto. Por isso que isso vai ser o quê? Um predicativo do objeto. Que quase sempre eu vou abreviar, como vocês estão vendo ali, PO, certo? Se eu tenho os 2 núcleos, o núcleo verbal, um verbo que é igual ao de cima vai indicar ação, e tem um núcleo nominal, que nesse caso seria inseto, que é o núcleo do meu predicativo do objeto, né? Igual aqui eu tenho o núcleo do predicativo do sujeito, eu tenho um núcleo verbal, um núcleo nominal, um verbo que indica ação, um nome que está ali especificando o objeto. Que tipo de predicado nós vamos ter nessa última frase, então? Verbo nominal. Verbo nominal. Beleza? Aí, se eu pedisse para vocês, destaque para mim, né, com cores diferentes, os 2 núcleos do meu predicado verbo nominal. Vocês vão pegar o verbo achar, núcleo verbal, indicou ação. Inseto, núcleo nominal, indicou estado. Beleza? Vamos lá. O predicado pode ser construído por diferentes estruturas. Veja, vocês vão perceber que são as mesmas frases, a gente vai aprofundando e pegando pontos dela. Algumas que a gente analisou já,
e outros que vocês vão vendo ser incorporados. Então, na oração, você já sorriu hoje? O verbo sorrir, ou flexionado, né? Sorriu, por ser um verbo significativo, é o núcleo do meu predicado. Ou seja, a palavra que corresponde à informação mais importante sobre o sujeito. Por isso que a gente vai dizer que esse predicado é um predicado verbal. Então, o meu núcleo é um verbo de ação, que é um verbo intransitivo, que não foi, né, classificado em si pelo livro, mas a gente consegue ver ali, vão dando sequência. Já fizemos essa análise, por isso que eu vou passar mais rapidinho. Na segunda, que nós também já analisamos, nós temos lá assim: já na oração, eu estou ótima, o verbo estar ou estou, quando flexionado, não traz informações sobre o sujeito. É um verbo de ligação, ele só faz a ponte, gente. Quando o verbo traz essa significação, ele vai indicar a ação em si. Mas quando ele vai indicar estado, ele faz só o meio de campo. É como se ele fizesse uma ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito. O verbo de ligação, por isso mesmo que ele aponta como... ele só faz essa conexão entre uma coisa e outra, cujo papel é apenas ligar o sujeito eu ao seu predicativo ótima. Assim, o único termo capaz de acrescentar informações sobre o sujeito é o predicativo do sujeito. Então, neste caso, como o núcleo do predicado é também o predicativo do sujeito, nós temos então um predicado nominal. Temos que lembrar que, no caso, o estou é VL e que o ótima seria o predicativo do sujeito. Seria até bom ter colocado, eu pus, achei que não tinha nem posto. Que é tanta informação que a gente vai acrescentando que às vezes a gente esquece. Lembrar sempre, tá? Eu gosto de até escrever o esqueminha e fazer um quadradinho assim para ajudar a lembrar, a memorizar. São esquemas que ajudam a nossa mente a gravar. VL mais PS é igual a PN. Ou verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o predicado vai ser nominal. E a terceira, como a gente já pressupõe, ela vai ter o verbo nominal e vai ser desmembrada. Já na terceira oração, todo mundo acha, Joaninha, um inseto simpático. O predicado contém dois núcleos. Um verbo significativo, que vai indicar a ação, que é o acha, e um nome simpático, que é o nosso predicativo do objeto. Nesse caso, tá, gente? Vocês observam que essa frase aqui foi modificada, tá? Não tá um inseto simpático, tá só o simpática. Porque senão vocês vão falar, uai, mas o que aconteceu ali? É porque a frase está transformada, está mudada. Então, nesse caso, lá no outro seria inseto, tá? Não é só o simpático, não. Aqui ele colocou como simpático e que ele mudou a frase. Neste caso, o verbo dá informações sobre o sujeito, a ação realizada por ele, e o nome vai atribuir uma característica para o objeto direto, a Joaninha. Quando o predicado apresenta esses dois núcleos, temos o que a gente chama, aqui ficou em cima porque eu coloquei a tela em cima, tá? Mas é um predicado verbo nominal. Era só arrastar um pouquinho, devia ter observado isso, não vi. Então, observem que o acha é VTD, a Joaninha continua sendo o OD, e o simpática, nesse caso, que está aí flexionado no feminino, exerceu o papel de PO, tá certo? E aí, se eu tenho um núcleo verbal e um núcleo nominal, verbo nominal. Observe um outro exemplo parecido com o que a gente analisou na nossa aula passada. Também é predicado verbo nominal aquele que, além de um verbo significativo, o que é verbo significativo, gente? Qualquer um que não seja de ligação. O verbo de ligação, ele só faz a ponte, então ele não é significativo, ele não carrega a significação do predicado. Então, o verbo que indica ação, ele é significativo. O verbo que indica estado, ele é de ligação. E apresenta aí o predicativo do sujeito. O menino caminhava apressado. O que eu tenho no caminhava? Um verbo intransitivo, certo? E do lado aí no apressado, eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tiver VI mais PS, eu tenho um núcleo verbal e um núcleo nominal. O verbo vai indicar a ação, o apressado, que é o predicativo do sujeito, vai indicar o estado. Então, eu vou ter verbo nominal da mesma forma, beleza? Bom, para facilitar a identificação de um predicado verbo nominal, podemos desmembrá-lo em dois predicados, um verbal e um nominal. Fizemos uma coisa muito parecida na nossa aula passada. Lembra que eu coloquei uma frase muito parecida como essa? Fiz o desmembramento de termo a termo para vocês analisarem comigo. E agora nós estamos fazendo uma revisão antes de entrarmos no exercício que vai pegar em cima disso.
O menino caminhava apressado. Pode ser desmembrado em duas, que são as duas que estão embaixo. O menino caminhava com valor de verbo intransitivo, por isso só tem o verbo, não tem como ter outro tipo de predicado verbal. O menino estava apressado, eu tenho um verbo que vai indicar ali apenas uma ponte entre o sujeito e o meu predicativo, o meu verbo é de ligação, eu tenho um apressado que qualifica, especifica, caracteriza e concorda com o núcleo do sujeito. Tá vendo o gênero masculino? Singular. Então, essa ponte entre um termo e outro vai caracterizar o predicado nominal. Se eu pergunto para vocês, qual o núcleo do meu predicado verbal? Caminhava. Qual o núcleo do meu predicado nominal do lado de cá? Apressado, certo? Isso pode aparecer em questões, por isso que eu estou pontuando. Resumindo, isso aqui eu já tinha colocado, eu acho, no inicinho da nossa matéria, mas eu acho que aqui você tem um apanhado geral. Predicado verbal é aquele que apresenta um núcleo, ou seja, um verbo significativo. O que é isso? Qualquer um daqueles que estão abreviados ali dentro do meu parênteses. VI, verbo intransitivo. VTD, verbo transitivo direto, que é aquele que precisa de complemento e o seu complemento não precisa de preposição. VTI, ou seja, verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de complemento e o seu complemento precisa de preposição. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que é acompanhado dos dois objetos, um direto e um indireto. Predicado nominal é aquele que apresenta como núcleo um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Predicado verbo nominal é aquele que apresenta dois núcleos, um verbo significativo, que vai indicar ação, e um predicativo, que vai indicar estado. Em resumo, as estruturas básicas dos predicados são as seguintes. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui são importantíssimas que vocês memorizem, tá? Predicado verbal, põe lá assim, PV, é igual a verbo transitivo, que pode ser direto, indireto, ou direto e indireto, ou VI, mais os seus objetos, né, correspondentes. Predicado nominal, composto sempre da mesma estrutura, VL mais PS, é o mais fácil de memorizar, beleza? E o último, verbo nominal, ele vai juntar uma parte com um, uma parte do outro. Então, um verbo intransitivo mais o PS, ou um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto e indireto, com os seus respectivos objetos e os seus respectivos predicativos, que podem ser do sujeito ou do objeto. Correto? Bom, nós vamos pausar nessa tela, porque a próxima eu já entro na nossa página 106 do livro. Então, por favor, até vou colocar aqui no chat, façam as atividades do livro de vocês, façam. Ele leva 2 anos para poder escrever, eu já digitei o faço e não fui. Façam as atividades do livro, da página 106 a 111. Você já pediu? Já. É porque sempre tem alguns que parece que deixam para os 45 do segundo tempo. Então, por que eu preciso que vocês façam? Para ver se ficou claro tudo que eu falei a respeito dos tipos de predicado e, automaticamente, né, da nossa matéria, que vai focar predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Beleza? Então, façam as atividades das páginas 106 a 111 do livro, para a gente dar sequência. Então, a partir daqui já começam as questões. Vocês têm uma outra aula agora, por isso que eu não vou começar para depois parar, não faz sentido. E a gente prossegue. Se tiver qualquer dúvida, vocês vão pontuando para mim à medida que a gente for falando, beleza? Se algum de vocês tiver entrado, mas não colocou, por favor, a sala, menciona, coloca aí, mesmo que a gente já tenha saído da live, antes de vocês entrarem na próxima, tá bom? Valeu, viu, galera, pela participação, pelo acompanhamento de vocês. E a gente se encontra, então, na sexta-feira com as questões, combinado? Tchau, Ney. Então tá, então tchau, Ney. Tchau, galera. Tchau, Valeu, Ney. viu? Tchau, Neide. Tchau, gente.